Hoje eu voltei para falar de um livro que foi uma experiência completamente dúbia e controversa para mim, porque ao mesmo tempo que eu queria chegar logo ao final para saber como a história terminava, eu não queria que o livro acabasse. E eu tô falando de O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe. O Walter Ugumãe é um escritor angolano que se mudou ainda muito jovem para Portugal, mas sempre que ele relata sobre isso, ele chega a citar que toda a concepção de vida, a consciência dele é portuguesa. Então ele é meio que um português nascido na Angola, basicamente isso. Eu cheguei a assistir algumas entrevistas dele e sabe aquelas pessoas que te hipnotizam quando falam? Pronto, ele é desse jeito. Tipo o Leandro Carnal. Pra mim eles dois têm uma linha de raciocínio, uma oralidade e até um tom de voz que realmente me fascinam. E eu juro que eu poderia ficar horas ouvindo os dois falarem sobre qualquer coisa que eu não me cansaria. A palavra mãe ele inseriu no nome dele assim que ele começou a publicar os primeiros livros. Ele colocou esse conceito dentro do nome porque ele acredita que o sexo feminino seria o que há de mais sagrado, de mais sublime, de mais admirável na humanidade. Simplesmente pelo fato de elas poderem gerar, carregar e dar à luz a um outro ser. Então, por conta disso, a mulher, o sexo feminino, seria considerado sexo forte e não masculino. E inserir esse termo no próprio nome seria uma forma de se aproximar desse ideal de humanidade, representado aqui pela figura da mãe. Antes de lançar O Filho de Mil Homens, o Walter tinha publicado 4 livros escritos todos em letras minúsculas, incluindo o próprio título e o nome dele. E ele fez isso com a tentativa de focar mais o texto nos aspectos orais e não tanto na escrita. Fazendo isso, ele também queria tornar o conteúdo mais parecido com o fluxo de pensamento. Ele também não queria tendenciar o leitor através da escrita da palavra, mas sim no sentido dela. E também queria torná-las todas iguais, porque estando elas todas minúsculas, elas estariam meio que no mesmo patamar. Então aqui nesse livro nós vamos encontrar um texto posterior à tetralogia das minúsculas. Tanto que, propositalmente ou não, isso eu não sei, não tenho certeza, o nome dele aqui vem bem destacado às letras maiúsculas, vem até sublinhado, inclusive. Nesse livro nós vamos encontrar uma série de personagens com características bem fortes, bem peculiares, mas todos com o mesmo objetivo em comum, que é alcançar a felicidade, cada um ao seu modo. Logo no início do livro nós somos apresentados ao personagem do Crisóstomo. O Crisóstomo é um homem de 40 anos, ele é um pescador, ele é solteiro e ele sonha em ter um filho. E ele vai encontrar esse filho no personagem do Camilo. Camilo é um rapaz de 14 anos que é órfão de uma mãe anã, que foi criado por um casal de idosos logo depois que a mãe morreu e que sonha também em ter uma família, em ter um pai. Em paralelo a isso, o livro também vai contar a história da Isaura. A Isaura é uma moça extremamente tímida, muito recatada, que teve uma educação e uma formação bastante rígidas e que não tem uma relação muito boa com a mãe. E ela foi prometida em casamento logo na adolescência por um rapaz que vivia ali também na cidade. A Isaura é uma moça virgem, e ela aprendeu desde cedo com a mãe que ela só vai ser respeitada e cobiçada desde que ela mantenha essa virgindade. Mas acontece que ela acaba se apaixonando pelo pretendente, e acaba cedendo aos próprios desejos e aos desejos desse namorado. Então ela acaba perdendo a virgindade antes do casamento. Então o que acontece? Os pais da Isaura passam a punir ela pelo que ela fez. O noivo rompe qualquer vínculo que ele tinha com ela, e a Isaura passa a ser mal vista e mal falada na cidade, a ponto de nenhum homem mais se interessar por ela. E nessa condição a Isaura vai aos poucos se definhando. Ela vai desacreditando no amor, no caráter dos homens e na possibilidade de um dia vir a amar e se casar de novo. É aí que surge um novo personagem interessado na Isaura que propõe ela em casamento. Só que esse personagem, o Antonino, ele é homossexual. E assim como a Isaura, ele sofre perseguição pela comunidade e pela própria família dele também. Por ele ser um homem sensível demais, delicado demais, e por ele representar tudo que há de mais impuro na humanidade. E ele meio que faz isso, propõe ela em casamento como uma forma de redenção, como forma de prestar contas com essa comunidade, com essa sociedade, indo em contramão àquilo que ele realmente deseja. Quando o autor trata desses momentos de perseguição, de insultos e de maus tratos, ele não mensura as palavras. Então aqui a gente vai encontrar termos de baixo calão, termos bem fortes, palavras chulas, justamente para impactar o leitor e fazer com que, pelo menos por algumas páginas, ele se coloque no lugar daquele personagem. Sabe como é que é a vida dele e quanto que ele sofre, tanto no livro, quanto na vida real com pessoas que estão nas mesmas condições que esses personagens. Até mesmo porque coisas assim acontecem o tempo todo ao nosso redor e a gente nem percebe. Muitas pessoas até percebem, mas não fazem nada, se omitem. Ou pior, tem alguns que corroboram e compartilham daquele pensamento. Então aqui no livro, o Walter vai mostrar essa realidade, mas pela visão da pessoa que sofre com essas ações, pelo lado do oprimido, e como isso gera demandas e sequelas na vida dessa pessoa. Em um dado momento, todas essas histórias que de início acontecem em paralelo se cruzam e se transformam em uma única. Todos os personagens começam a interagir, juntos de outros que eu nem citei, mas que são igualmente ricos na sua construção, e eles juntos passam a desenrolar esse grande novelo que é a história central até o final do livro. Além de fazer essa crítica social, o livro também vai abordar outros aspectos humanos como solidão,
a convivência com diferenças que permeiam a nossa existência, seja ela de cunho econômico, social, religioso ou orientação sexual, e principalmente a definição do conceito de família. Partindo das entrelinhas aqui do livro, a gente pode começar a se perguntar, por exemplo, quais critérios a gente pode utilizar para distinguir, para definir e dizer o que é família. Será que somente laços consanguíneos e matrimônio pode determinar isso? Ou será que afeto, proximidade e empatia também podem servir de parâmetro para caracterizar o vínculo familiar de uma pessoa com outra? O Walter, nesse livro, vai nos apresentar como que uma grande família, a princípio totalmente desconexa e incoerente, se forma. E ao longo das páginas ele vai justificar e explicar o porquê desse grupo tão distinto de pessoas serem sim uma família. O que eu achei interessante também nesse livro foi que ele vai totalmente na linha oposta da maioria dos livros que eu já li que abordam uma temática semelhante. Porque ele começa bem denso, bem sofrido e bem dolorido, mas aos poucos ele vai se apaziguando e vai colocando cada coisa no seu devido lugar, e a gente vai compreendendo a força que ele usou lá no início para poder descrever e dar o relato inicial da vida das personagens. Essa edição que eu tenho aqui em mãos, ela preservou a escrita original do autor. Aqui a gente vai encontrar um português de Portugal. Então se prepare para encontrar palavras pronunciadas ou escritas de uma forma diferente do que a gente está acostumado, ou então palavras que a gente raramente utiliza, ou outras que sequer existem no nosso vocabulário. Mas não se preocupem que isso não compromete em nada a compreensão da história. Muito pelo contrário, eu acho até que dá um charme a mais no texto. E aí que entra outro ponto positivo do livro. As palavras aqui não foram colocadas de qualquer forma. A impressão que dá é que o Walter escolheu cada palavra com uma precisão milimétrica e com um determinado propósito. Em alguns momentos, ele vai ser utilizado o recurso de repetir uma frase logo ao final dela para poder reforçar ainda mais aquele discurso. Ou então, com certa frequência, ele vai substituir uma palavra ou criar sinônimos de uma maneira extremamente criativa e poética, o que deixa o texto bem mais bonito, mesmo ele sendo por vezes bem dramático e bem pesado. Enfim, eu poderia continuar aqui rasgando seda e tecendo elogios ao livro e ao Walter até amanhã de manhã, se vocês deixassem. Mas em vez disso, eu só vou sugerir que vocês façam um favor a si mesmos e leiam esse livro. Essa foi a minha primeira leitura do ano e eu só posso dizer que eu comecei muito bem com ela. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada, me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo, deixa um comentário também e fica à vontade. Obrigado por ter assistido e até mais.